professor Ronaldo Mota. Eu li o seu artigo, a sua experiência e tudo, mas dentro da sua pensão, qual é o problema de sustentabilidade para o Brasil? Professor Gabriel, muito obrigado. Boa noite a todos. Sobre a questão do desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável ou não sustentável, eu acho que a gente pode, de alguma forma, dividir os países ou as nações em pelo menos 4 grupos. Um grupo seria o daqueles países que, por vários motivos, conseguiram, ao longo, pelo menos, dos últimos anos, conseguiram manter um desenvolvimento sustentável, seja porque tiveram condições para isso, seja porque tiveram um crescimento que não foi tão significativo, mas foi constante e harmônico. Ontem, acho que foi o professor Janguier que citou 3 países, Noruega, Finlândia e Nova Zelândia. Não só esses países estão no limite positivo da não corrupção, como eles são países que, ao longo dos últimos anos ou décadas, têm mantido essa característica de ter, efetivamente, um desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável. Há outros países que não têm quase possibilidade de ter isso. Esses países eles não crescem e não frustram, porque eles simplesmente não conseguem almejar ou há sobre eles a expectativa de obter um desenvolvimento sustentável. São países que, provavelmente, a menos de mudança de curso, são países destinados a terem problemas muito graves, quase insolúveis, a miséria, a falta de democracia, a falta de transparência. O Brasil não está no primeiro grupo e, felizmente, não está no segundo grupo. Há um terceiro grupo de países muito interessantes, que são países que, por motivos também muito próprios e peculiares, conseguem não só ter um desenvolvimento econômico, social, mas conseguem, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, manejá-lo, ou seja, de alguma forma, controlar quase com a mão. Ou seja, eles têm crescimentos significativos e têm, por estruturas autoritárias ou não internas, capacidade de controlá-los. Citaria o caso da China, que, de alguma forma, tem a capacidade, nos últimos anos, de dosar o seu crescimento. A Índia, mais recentemente, caminha também nessa direção. O Brasil também não está nesse terceiro grupo. Existe um quarto grupo, que é um grupo complicado. São países com grande potencial de crescimento, porque têm recursos naturais, porque têm história que, assim, o motivo tem uma expectativa, porque tem uma população jovem, o Brasil dispõe de um bônus demográfico em curso, e esses países, sobre eles, espera-se que efetivamente tenham crescimento. E tem. O Brasil tem crescido, só que cresce e, consecutivamente, há um processo de frustração. Isso é cíclico. Temos momentos de euforia, seguidos continuamente por processos de frustração. São países que têm o chamado voo de galinha. Não são países que crescem continuamente e nem são países que não crescem. São países que crescem e, em seguida, têm um sobressalto, têm uma queda. Nós estamos vivendo, neste momento, um período evidente de uma queda, um período evidente de preocupação maior, um período de maior gravidade, mas nós sabemos, intuitivamente, que, em seguida, teremos, de novo, um outro processo de crescimento, um outro processo de euforia, mas nós não conseguimos ter um desenvolvimento sustentável. E o grande projeto para o Brasil, por incrível que pareça, é almejar e concluir, efetivamente, esse papel de um desenvolvimento econômico, social e ambiental que seja sustentável. A pergunta é, por que não conseguimos? Bem, se temos riquezas naturais, entre elas, por exemplo, a própria questão de solo, sol, insolação, tecnologia, que faz com que nós sejamos um dos grandes produtores de alimentos, o que não é pouca coisa, é muita coisa. Mas, tirando algumas áreas muito específicas, em geral, nós padecemos de um problema que decorre dessa globalização mais acentuada, que os nossos produtos, os nossos serviços, eles cada vez mais se mostram não competitivos internacionalmente. E um país cujos produtos e seus serviços não são competitivos internacionalmente, raramente pode almejar, a não ser pequenas circunstâncias no tempo que lhes permitam crescer, mas são crescimentos não mantidos, não sustentáveis.
Pergunta decorrente. Por que nossos produtos não são competitivos? Nós estamos num mundo global. Dentro do mundo global, para que os produtos e os serviços sejam competitivos, é preciso que quem os produz ou quem os serve, aqueles que são os trabalhadores ou os empresários, sejam eles competitivos. Para que eles sejam competitivos, é preciso, no mundo atual, que eles tenham um nível de escolaridade, entendido aqui, número de anos de estudo e a qualidade dos anos estudados, compatíveis em condições de competir internacionalmente. Infelizmente, não temos. E aí, o professor Gabriel tem toda a razão, e todos aqueles que o antecederam. Sem termos uma educação de qualidade, certamente a perspectiva de desenvolvimento econômico, social e ambiental sustentável não será atingida. Bom, então, primeira etapa, educação é não sozinha, não é exclusiva, mas é o principal alicerce para o país pretender ter um desenvolvimento econômico sustentável. Um minuto eu não consigo, não é nos 16 minutos? Falta um minuto só. Bom, é lastimável, porque não é possível, não foram 16 minutos. Foi. Não, não foi, não. Não, vocês estão falando... 6 minutos? São 6 ou 16? Não, 16, você falou aqui. 6 minutos? 6 minutos, eu vou fazer 3 perguntas. Tá bom, tá ótimo. Bom, então, digamos, melhor encerrar, e em seguida eu vou explicar, ou tentar convencê-los, de que o problema está exatamente na interpretação do que é educar. Educar não é mais aquilo que sempre foi ou em outros momentos. Educar, por exemplo, numa sociedade primitiva, era quando os mais idosos ensinavam os mais jovens. Na Idade Média, os aprendizes e os mestres. E agora, depois, a gente fala sobre o que é hoje. Muito bem.